A partir de agora, a Start apresenta Agro na Start, com Larissa Schaefer. Boa tarde, boa tarde. Rádio da gente. Estamos começando mais um Agro na Start com Larissa Schaefer. Então, a Agro na Start me patrocina aqui da Uninter, Centro Universitário de Polo de Passo Fundo. Faça sua graduação ou pós-graduação. Entre em contato pelo WhatsApp 54-98108-8607. Fica localizado aqui na Saldanha Marinho 276 Centro, esquina com o Uruguai. Pode fazer uma visitinha aqui pra gente. E também batatas Crack, os mais diversos sabores de batatas palhas e chips, produzidos em Iberaiara, solo gaúcho, e com a crocância perfeita para combinar com qualquer prato. Batatas Crack para apaixonados por batata. Acompanhe também no Insta, @curtocrack. Bom, e hoje a gente tem uma pauta muito diferente, muito interessante pra gente comentar e muito importante, que é sobre comunicação no agro. E hoje, então, eu vou tirar o meu chapéu pro Edson Betim, ele que dá curso de oratória, tem uma convivência muito grande no agro, na comunicação do agronegócio brasileiro. Boa tarde, tudo bem, Edson? Boa tarde, Larissa. Boa tarde a todos que nos acompanham. Andréia, aqui da Start, minha esposa Marisa, que está conosco, e toda a equipe do Super Polo da Uninter. Tá bonito aqui, hein? Nossa, que orgulho dessa nova sede do Super Polo da Uninter. Parabéns para todos vocês. Certo. Lembrando que fica aqui na Saldanha Marinho 276, Centro, aqui esquina com a Uruguai. A gente pode fazer uma visitinha tanto na Uninter quanto aqui na rádio para fazer uma participação. E falando em participação, que rima com comunicação, vamos lá. Qual que é a importância da comunicação no agro, que é um tema que a gente vem há alguns anos ressaltando nas mídias aí? A comunicação é importantíssima no agro porque ela é fundamental na vida. E o agro é vida. O agro produz alimento, o agro lembra da natureza. E para existirmos nesse mundo, para nós sermos felizes, nós temos que nos comunicar com as pessoas. E o agro, como ele cada vez mais cresce em importância na economia mundial, como eu disse, o agro alimenta as pessoas do mundo todo. O agro precisa mostrar isso, que ele é importante, tem que se comunicar, porque, na verdade, Larissa, esse é um dos problemas de algumas pessoas, de alguns setores da economia, que fazem um baita trabalho às vezes, mas não comunicam, não mostram isso para o mundo. Acaba aparecendo só as coisas negativas, né? Exato, tem muitas pessoas hoje que têm um baita conhecimento técnico, têm uma formação incrível, mas o mundo não sabe disso, porque eles são tímidos, eles têm medo de se comunicar, eles têm medo de conhecer gente. Então, Larissa, a comunicação é importante para a vida, por consequência, para o agro e para o mundo. Perfeito. E nesse sentido a gente vê muita desinformação, né? A gente vê pessoal postando algumas coisas assim ridículas nas redes sociais. Eu tenho um exemplo assim, de uma famosa que falou, porque no Brasil tem mais cabeça de gado do que tem cabeça de gente. E o pum da vaca solta o gás ali que tá poluindo o meio ambiente, é horrível. Mas daí tu vai, acha uma pesquisa da Embrapa e tu olha, se sumisse todas as vacas no mundo num passe de mágica, ia diminuir quanto a emissão de gás carbônico? Não, gás ozônio. 1%. Então não faz sentido, entendeu? Essas informações, é uma desinformação que de repente tu dá um Google, às vezes tu encontra. Só que, além disso, tem muita gente que espera que a informação chegue. E como é que a gente faz essa informação sair de dentro da fazenda, de dentro da propriedade rural, para fora da porteira? Eu tive durante muitos anos uma boa experiência diretamente com a comunicação e o agro, Larissa, porque eu sou natural de Soledade. E durante muitos anos eu trabalhei na área de comunicação de uma cooperativa agrícola. Só fazendo uma correção minha, é gás metano, tá? Desculpa, isso aí. Eu trabalhei durante muitos anos numa cooperativa agrícola, fazia parte de comunicação dessa cooperativa. E essa comunicação, o nosso objetivo era nos aproximar cada vez mais dos associados da cooperativa, os produtores rurais. Então, para mim, era muito prazeroso ir visitar os produtores rurais, lá na propriedade deles, lá no interior, na colônia. Lá eu fazia visitas, conversava com eles, conhecia a família deles, a realidade deles, e eu já aproveitava e fazia uma entrevista. Ou seja,
eu fazia a voz do pequeno produtor, que nunca tinha sido ouvido, ir para o rádio e ser conhecida em toda a região. E ali as pessoas começaram realmente a valorizar mais o trabalho do produtor. Ou seja, aquele adolescente que hoje acha que o leite vem da caixinha do supermercado, ele começou a entender que não, que o leite vem da vaca, que a vaca tem que ser alimentada, tem que ser cuidada por um produtor rural, senão não vai ter o leitinho na mesa de casa para o café da manhã. E lembrando que o achocolatado não vem da vaca marrom. Exatamente. Eu gosto muito também daquela frase do Mário Sérgio Cortella, sou fã dele, vaca não dá leite. Tem muita gente que acha que vaca dá leite. Não, tem que ir lá e tirar. Exato. Então, senão não vai ter o leitinho. Não vai vir direto pra caixinha, literalmente, né? O pessoal Exato. muito diz que a vaca Jersey é a vaca do achocolatado, né? Do todinho. Mas, enfim, essas informações que é importante dizer, né? Que tem toda uma estrutura. Desde a tecnologia do nascimento do bezerro, da tecnologia de fazer ele engordar, de ter uma seleção de animais que vão produzir mais leite, que vão criar mais carne, daquele animal crescer, ficar saudável, não ter uma doença, dos vermífugos. Tem um pessoal que trata com homeopatia, tem um pessoal que trata com vermífugo. Então, são várias informações que tem que se passar até o leite ser lá tirado na mão ou na ordenhadeira, ser testado, ver se está tudo certo, se a vaca não tem uma mamite, para então ser processado, ser levado para a indústria, e então ser testado, fazer a pasteurização e entrar na caixinha. Então, não é literalmente vaca da leite caixa, que é uma escalinha que às vezes o pessoal nem sabe, ou acho que o leite vem literalmente da caixa. Exatamente. E até você que vai no interior conversar com os produtores, vê também o carinho, o cuidado que eles têm com os animais. É algo especial, desde a alimentação, durante o dia aquela preocupação que não falte água para os animais, porque esses animais é que vão produzir e essa produção que vai gerar renda para eles. Mas muito mais do que isso, o ser humano que mora no interior, ele convive diariamente com os animais. Às vezes dá até nome, né? Exato, geralmente tem. Aquela vaca lá é nome tal. É isso, exatamente. Então os animais, principalmente as vacas leiteiras, os animais ali, eles são praticamente parte da família, não são humanos, mas têm um respeito, um tratamento quase que humano, aquele calor humano, e os animais sentem isso. Exatamente. Vai acordar às 4, 5 da manhã para tirar 2 a 3 vezes o leite da vaca por dia. Perfeito, não exatamente. Não é fácil, tem que fazer cortar ainda a alfafa, plantar o azevém, comprar o milho, que às vezes é caro, então tem todo um carinho que tá ali, porque se fosse só por dinheiro, eles não produziam mais leite, né? Porque hoje em dia não dá... o produtor de leite não tá ganhando muita coisa. Então, querendo ou não, alguns entrevistados aqui no programa do Agro na Start já falaram que a agricultura é uma empresa a céu aberto. Então, o agricultor, querendo ou não, é um guerreiro, né? Que tá lá dia a dia, sol a sol, fazendo o que tem que fazer, não tem hora de trabalho. E mesmo assim, a gente vê essas informações. Então, o senhor tem alguma dica de, por exemplo, algo que dá para desinibir alguém que para saber falar essas informações, saber se defender quando vê uma informação errada? Com certeza. A comunicação ela se confunde até com a minha vida, Larissa, porque eu nasci no interior, na colônia mesmo. E eu sempre digo que eu nasci no interior do interior. Por quê? Eu nasci numa comunidade chamada Bom Sossego, que era interior de Ibirapuitã. E na época, Ibirapuitã não era município, era interior de Soledade. Era um distrito. Então, eu nasci no interior do interior. Lá no interior, havia um costume na época, era cultural. Quando chegava visita em casa, os pais diziam para as crianças, já para fora, não se mete na conversa dos adultos. Normal. Ou, se era à noite, o pai dizia, já para o quarto, e não quero ouvir nenhum pio. Então, não por maldade dos pais, era um costume da época, as crianças se criavam muito tímidas, envergonhadas, porque elas achavam que falar era errado, atrapalhava os adultos. Eu cresci assim, fui para a escola, eu era aquele menininho lá do fundo da sala, sentava lá no fundo, encolhidinho, torcendo para a professora não me perguntar nada, e pelo amor de Deus, prof, não me chama aí na frente para apresentar trabalho que eu não consigo. Eu era o típico aluninho do interior, criança do interior, muito tímido, envergonhado. Mas, na época, o meio de comunicação que tinha lá fora não tinha televisão, era o rádio. Então, eu ouvia aquela voz saindo dentro do rádio, eu era criança, eu imaginava, olha só,
que coisa Aquele mágica, vozeirão ainda. essa voz aí dentro dessa caixa. Eu tinha muita curiosidade e comecei a sonhar em ser aquela voz. Olha só. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu pedi para minha mãe me levar na cidade, em Soledade, para conhecer a rádio. Na época, a Rádio Cristal, lá de Soledade. E ali virou uma grande paixão. Eu botei na minha cabeça que um dia eu seria um comunicador de rádio. Quando eu encerrei minha faculdade, já estava trabalhando em outra empresa, eu disse, eu vou realizar também outro sonho. Eu vou ser comunicador de rádio. Procurei a rádio. Como disse antes a Andréia aqui, é inesquecível a primeira vez que você abre o microfone e fala a hora no rádio. Eu nunca vou esquecer dessa cena, foi emocionante. E a partir dali eu trabalhei durante 20 anos no rádio também, é uma paixão. A gente nunca esquece, o rádio é mágico. E por isso eu tenho essa comunicação. Então, origem lá no agro, no interior, paixão pela comunicação. E agora vamos à tua pergunta. Como as pessoas podem se desinibir? Eu digo sempre, se eu, aquele gurizinho tímido do interior, conseguir melhorar a minha comunicação, ninguém vai chegar à perfeição. Nós estamos todo dia aprendendo, evoluindo. Mas se eu conseguir melhorar, consigo hoje falar na frente de uma plateia, qualquer pessoa consegue. Desde que queira, tem que ter vontade e treine, pratique. E hoje eu me realizo muito como instrutor de comunicação e oratória, porque eu vejo a evolução de cada aluno. A maioria dos alunos chegam lá tímidos, envergonhados, vergonha de cumprimentar as pessoas, vergonha de olhar no olho, de dar um aperto de mão firme. E aos poucos elas começam a criar confiança. Porque, na verdade, nós achamos que nós não podemos falar em público, que nós não temos a possibilidade de desenvolver a habilidade de comunicação. E, na verdade, não. É só uma crença nossa. Quando a gente dá o primeiro passo, opa, eu consigo. Dá o segundo passo, começa a criar confiança. E quando você vê, você começa a se comunicar naturalmente. Então, esse é o caminho. É dar o primeiro passo, mostrar que você pode, porque o único jeito de vencer o medo é criar coragem. O medo é assim. Se você deixar, ele vai te empurrando para trás, vai te emparedando e uma hora não tem mais saída. Mas se você fizer o inverso, você começa a dar um passo, empurra o medo. Mais um, empurra o medo. Vai criando coragem, vai criando confiança e a comunicação vira algo natural. E Larissa, quem desenvolve a comunicação dá uma virada de chave na vida. É outro mundo. É um degrauzinho de cada vez, né? Com certeza. Até aproveitando, se alguém tiver alguma dúvida, né, pro Edson ou para aqui no programa, pode entrar em contato pelo WhatsApp, o 54-98143-6501. Até voltando, então, a essa informação que você deu da tua história, você comentava antes que você tinha um programa de rádio com agricultores. Como é que era essa experiência? Como é que funcionava? Era sensacional, porque o agricultor, aquelas pessoas que moram no interior, elas valorizam muito quem vai lá visitar elas. E imagina se essa visita é alguém que trabalha no rádio, que é mais valorizado ainda. Então, primeiro que eu me sentia em casa, acolhido em cada casa que eu chegava, em cada propriedade rural, eu me sentia em casa. E claro, o produtor também ele tem aquele certo receio de falar ao microfone, de dar uma entrevista. Então eu pensava assim, se eu trouxer o produtor aqui na cidade, colocar ele num estúdio de rádio, ele vai se sentir fora do ambiente, do habitat dele. E não vai conseguir falar com naturalidade. Vamos inverter o caminho. Eu vou lá no habitat dele. Então eu chegava na casa do produtor, era bem recebido, tomava o chimarrão, conversava, olhava a propriedade, ele ia criando confiança em mim, íamos nos tornando amigos e de repente nós estávamos gravando uma entrevista naturalmente, lá dentro do galpão, atrás do fogão, tomando um chimarrão, e assim fluía. Tem que deixar a pessoa à vontade, porque o principal da comunicação, você sabe, Larissa, nós aprendemos muitas técnicas de como se comunicar melhor. Mas nós nunca podemos esquecer que a comunicação tem que ser natural. Ninguém mais Não dá para forçar nada. Ninguém mais quer aquela comunicação formal, da boca para fora. A comunicação, para funcionar, tem que ter emoção.
tem que ser de verdade. Então a Larissa é essa aí. Essa que eu conheço, esse ser humano tem que ser assim. Que vai ser eu mesma, fora da rádio Isso. e dentro da rádio. Eu acho que uma das coisas que mudou era isso, né, da rádio, que era conhecida por ser o vozeirão. Além disso, um pouco mais estática, né? Agora são tal horas, agora o assunto é tal. Isso. E uma linha mais rígida. Agora não, agora a gente pode dar risada ao vivo, a gente pode tocar uma música, falar uma piada, ter uma conversa mais engraçada, que é o que vai prender o público. A vida como ela é. A vida como ela O é. rádio tem que ser como as pessoas são no dia a dia, lá fora. Senão ele vai estar desconectado. Exato. Então, que bom que o rádio evoluiu e por isso que o rádio não morre. O rádio continua forte. A gente vê muito essa evolução do tal como é, principalmente das redes sociais, né? A gente vai mostrando o dia a dia, como o pessoal gosta de ver o dia a dia de uma lavoura, por exemplo. Ontem eu até visitei uma propriedade lá em São Domingos, da família Selonque, e eles comentaram que as meninas, que ainda nem são, tipo, parentes de sangue, é um parente mais distante, mas são vizinhas deles, 2 crianças. Uma tem 6 e a outra tem 10 anos. E as duas, assim, do nada, vamos começar a gravar vídeo, isso há uns 2, 3 anos, vamos. Daí começaram a gravar e foram fazendo vídeo para as redes sociais e mostrando a vida como ela é, uma mais tímida, a outra mais desinibida. E assim foi para criar esse engajamento e mostrar. Hoje é o dia que a gente está cuidando da uva, a gente está tirando, podando, a gente está passando algum produto, estamos limpando, fazendo e mostrando passo a passo da produção da uva até ir vender, até ela virar vinho, alguma coisa assim. 2 crianças. E o pessoal gosta de assistir. Então, se 2 crianças que são desinibidas conseguem fazer isso, conseguem aparecer numa câmera, falar, sem ficar gaguejando, às vezes com uma dificuldade de palavra ou outra, mas por que a gente não vai conseguir? Feito. Então, é talvez algo para impulsionar a gente para frente, né? E pensa como elas vão ser daqui para frente, né? Se com uns 10 anos já estão assim. Nossa, você falou agora 2 termos aí que se interligam muito. Agro e vendas. Alguns anos atrás, o agricultor, ele tinha vergonha de chegar na cidade e dizer que era agricultor. Hoje, o agro, graças à comunicação que mostrou a importância do agro para as pessoas, o agro é respeitado. Hoje o produtor rural tem orgulho de dizer: eu sou produtor rural, eu produzo alimentos. Vendas. Alguns anos atrás, as pessoas tinham vergonha de dizer: eu sou vendedor. E falar o preço das coisas também. A mãe dizia assim quando ia pedir emprego para algum empresário: consegue um trabalho lá para o meu filho? Pode ser até de vendedor. Meu Deus. Hoje, o vendedor, o profissional, o bom vendedor é disputado. As empresas estão correndo atrás de bons vendedores. Mas o bom vendedor não é aquele que fala, tenta enrolar o cliente, empurrar o produto. O bom vendedor é aquele que acolhe o cliente com um sorriso, cumprimenta com um aperto de mão firme, olho no olho, simpatia e presta atenção. Ouve o cliente. Isso nós tratamos muito no curso de oratória. E algumas pessoas perguntam: Betim, tem o curso de oratória, não tem curso de escutatória? Porque muitas pessoas têm dificuldade de ouvir. E hoje há uma carência muito grande, as pessoas querem atenção, precisam de alguém que ouça elas. Então, hoje, o vendedor que consegue dar atenção para o cliente, olhar no olho dele, ouvir de verdade, não ficar olhando para o celular, olhando para cima, prestar atenção de verdade na pessoa, ouvir ele, esse vendedor conquista o cliente, vai ter o cliente para sempre e a venda vai ser uma consequência. Ele vai ter sucesso nos negócios através da escutatória, de ouvir a pessoa e aí realmente trazer a comunicação de verdade. Tem esse ponto, né? Às vezes quem tá vendendo não... Tipo, fica cortando a pessoa. A pessoa tá contando um negócio ali, daí, não, tá, mas a gente tá falando de outro assunto. Daí fica cortando, não deixa a pessoa, às vezes, terminar as frases. A gente vê muito disso, sabe? A pessoa que não consegue terminar de ouvir o raciocínio da outra. Então, como fazer para prestar atenção nisso, se policiar e melhorar? É isso que nós enfatizamos muito no curso. Há várias técnicas que nós treinamos, mas o principal é um exercício que serve para falar e serve para escutar também. Respira. Respira. Pausa. Uma das coisas que as pessoas pedem muito no curso: professor, como que eu faço para vencer os vícios de linguagem ou as bengalas verbais? Quais são? Né? Então,
Ou... Então. Os jovens hoje, eu corrijo muito os meus filhos, falam tipo, eu digo, não fala tipo. Tipo assim. Tipo assim. A pessoa que está falando não percebe, mas eu já fui em algumas palestras, já entrevistei pessoas que, sem perceber, elas começam a falar tanto né, que o ouvinte ou quem está ali na palestra deixa de prestar atenção no assunto e começa a contar 18, 19, 20, 30, né. E isso atrapalha muito a comunicação. Então, voltando, como resolver isso? Primeiro, a pessoa chegar à conclusão, realmente, eu uso muitos vícios de linguagem, eu falo muito né, muito Quando você se dá conta disso, você começa a se policiar. Opa, eu tenho que melhorar. Aí, quando dá vontade, por que nós falamos né, tipo? Porque eu estou te falando uma frase agora e eu já estou pensando na próxima frase. Para dar tempo de raciocinar a próxima frase, eu digo né, deu tempo de pensar. E também aquela coisa de concordar, né? Tu concorda, né? Sim, exato. Daí fica tipo... Mas aí não fica uma afirmação, fica uma pergunta. Fica eu tenho uma que afirmar. Então, ao invés de falar né, tipo, respira, pausa. Porque se eu... aquele olharzinho assim pro público. Se eu falar, eu vou cansar. Então, eu falo, respiro, pausa, engulo aquele né e a comunicação volta. E até porque você sabe, na escola, na faculdade, tem muitos alunos que preparam muito bem aquele trabalho, estou prontinho para apresentar, chega lá na frente... Em casa, fala certinho. Chega lá na frente e dá o branco, né? Aconteceu com todo mundo. Sim. Ou vai acontecer. Por que geralmente acontece o branco? Nervosismo? Sem perceber, a pessoa fica nervosa quando vai falar em público e ela diminui a respiração. Ela não percebe. Fala mais rápido. Ela diminui a respiração, falta oxigênio no cérebro. E o cérebro dá aquela bugada e aí dá o branco. A gente esquece o que ia falar. Então, eu sempre aconselho os alunos, antes de falar, respira. Durante a fala, respira. Pausa. Aí vai acalmar a tua ansiedade, vai oxigenar o cérebro e a comunicação vai fluir bem melhor. Então, por isso, assim, respirar é importante no ouvir e é importante no falar. Já aconteceu contigo de uma pessoa chegar muito brava, revoltada e descarregar um monte de coisa em você? Por quê? O problema geralmente não é contigo. Ela brigou com alguém lá fora. Tá descontando. Ou ela está com um problema de saúde. A primeira pessoa que ela encontrou foi você. E ela descarrega. Se você não souber ouvir, você vai começar a falar alto, vai discutir, vai brigar. Vai dar problema. Se você ouvir ela, respira, calma, ouve, a pessoa vai descarregar tudo que ela tem para falar. Ela descarregou. Daí eu taco o pau. Não, ela pera. se acalma. Ela se acalma, você vai estar calma. E vão começar a conversar e se entender. Uma conversa decente. É isso. Faz sentido. Até nesse ponto, eu recém saída da faculdade, né, eu notei o meu vício no certo. O entrevistado, eu vi isso na Expo Inter faz uns 2 anos, eu acho. E daí a gente foi entrevistar o pessoal ali na Pecuária Leiteira e fazer aqueles takezinhos para fazer uma matéria sobre a Expo Inter. E daí eu conversando com o entrevistado, fazia pergunta, ele respondia certo. E tal pergunta... Certo. E daí a gente foi pro ar, porque não deu tempo de editar e foi muito rápido. Nossa, eu devo ter falado uns 18 certo. Naquela takezinho rápido, assim. Eu fiquei, gente do céu, eu tenho que cuidar isso. E daí, nas minhas passagens, das matérias que eu faço pro programa Vale Agrícola, às vezes tu tem o texto pronto, tu vai falar na câmera e tu começa a esquecer, trava e não sei o quê. E esse da técnica da respiração foi um entrevistado meu que falou. Ele disse assim, o pessoal da RBS veio uma vez aqui, ali da pousada Mata Nativa, aqui em Passo Fundo, Mata Nativa. Tá. Ele disse, o pessoal da RBS veio aqui e o rapaz disse assim pra moça, respira antes de falar, fala mais pausadamente que tu não vai esquecer o teu texto. E daí eu comecei a usar isso e quando eu começo a ficar nervosa, às vezes quando o chefe tá junto pra gravar com a gente fica um pouco mais nervoso, né? Claro. E daí tu respira, pensa e faz. Então, realmente, eu já testei isso na prática, o que tu acabou de falar. Então, realmente funciona. Isso. Ajuda, porque daí tu entra essa oxigenação, eu não sabia dessa parte da técnica da respiração. Mas tu consegue se acalmar e falar. Algo simples, mas que funciona. Respirar. Você falou aí da questão da faculdade. Hoje é muito comum, na hora de apresentar o famoso TCC. Nossa!
Nossa. Porque as pessoas imaginam assim, quem está cursando a faculdade, quem está na universidade, se comunica bem. Não. 60%, em torno de 60% dos universitários têm pavor de falar em público. Aí, quando chega na fase do trabalho de conclusão de curso, o aluno passa ali 1, 2 anos fazendo aquele baita trabalho, se esforça, capricha, vira a noite fazendo. E quando vai chegar na apresentação para a banca, sabe o que dizer. Trava, fica insegura, tem gente que começa a chorar, não consegue falar. Por quê? Porque cuidou muito bem, conhece o assunto, a parte técnica, mas não cuidou da comunicação, não treinou essa habilidade. Eu acho fundamental, Larissa. Hoje, quem está na faculdade, se desenvolver a comunicação, vai aproveitar melhor o curso, não vai ter aquele medo de perguntar, de opinar. E quando a pessoa terminar a faculdade, que ela vai para o mercado de trabalho, vai para o mundo real, o mundo hoje precisa de pessoas que saibam se comunicar, que não tenham vergonha de atender um cliente, de dar uma informação, que saibam fazer uma reunião de negócios, reunir clientes, que não tenham medo de visitar o cliente, que vão lá e façam uma palestra na comunidade, no interior, sobre um assunto importante. Ou seja, claro, o conhecimento técnico é fundamental, mas tem que ter habilidade de comunicação, senão a carreira profissional da pessoa vai patinar, a pessoa vai sofrer e ela não vai aproveitar todo aquele potencial que ela tem. Até desse exemplo que você comentava mais cedo, que teu pai não deixava falar e tudo mais, que dá no futuro. Eu era com uma professora. A professora sempre dizia, se vocês têm dúvida, vocês têm que perguntar, porque senão como é que eu vou saber responder? Daí toda vez que eu perguntava, mas eu acabei de falar, tu não ouviu? Era essa a resposta. Então o que adiantava ela dizer, pergunta se tu tem dúvida? Se quando eu tenho dúvida, ela não respondia. Então eu acabava... Tinha provas que às vezes eu... mas se eu responder eu vou errar, então eu não vou responder. E às vezes, se eu tivesse tentado a resposta, eu poderia ter acertado, né? Mas eu não escrevia nada, deixava em branco a pergunta por medo de errar. E é uma coisa que a gente vai tendo que administrar durante a vida e percebendo, cara, mas era só... Se tivesse errado, o erro do branco ou do erro ia ser a mesma coisa. E tem muitos casos, eu vejo nas minhas aulas, de alunos que tiveram pequenos traumas na infância, geralmente lá na escola, e sem perceber esse trauma, trava a comunicação deles para a vida toda. Então, por que eu, quando era criança, lá no interior, não fazia perguntas, não apresentava trabalho? Porque se eu respondesse alguma coisa para a professora ou fizesse uma pergunta errada, os coleguinhas iam rir de mim. Vergonha. Eu ia me constranger, eu ia passar vergonha. Então, para não passar vergonha, eu não perguntava, eu não falava, não respondia e aprendia menos. Esse problema... Hoje, os anos passaram e o problema da comunicação continua. Por quê? Eu falei que naquela época os pais diziam, se era de noite, já para o quarto. Hoje os pais dizem, filho, filha, sai do quarto, deixa um pouquinho o videogame, o computador, o celular. Vem aqui para a cozinha, para a sala conversar com a gente. E muitos filhos não saem, estão lá trancados no quarto, então a comunicação em casa não flui bem. Acaba não experimentando, né, esse tipo de comunicação. Exato. Porque tu está travado. E as pessoas começam a se distanciar dentro de casa mesmo. Isso eu esclareço muito quando eu falo do curso de oratória, porque muitas pessoas entendem que oratória, eu não preciso, eu não quero fazer discurso. Sim. Oratória não é para fazer discurso. Se precisar, também. Mas a oratória é aquela comunicação que começa lá em casa. Se dentro de casa tem uma boa comunicação, uma família que convive, que conversa, geralmente as pessoas saem de casa, dão um abraço antes de sair, se beijam, saem felizes da vida, carinho, saem felizes da vida, saem na rua felizes, dando bom dia para as pessoas, sorrindo, chegam no trabalho, cumprimentam os colegas, atendem bem o cliente com um sorriso no rosto. E o dia passa mais rápido. O dia passa mais rápido, a tua vida é mais feliz. As empresas valorizam profissionais assim e você vai ganhar mais dinheiro. Então, a oratória serve para tudo isso. Para ter uma família mais feliz, para fazer você conhecer mais gente, fazer novas amizades, ser feliz no trabalho
e ganhar mais dinheiro como Amém, consequência. amém. É. Até a gente falou várias vezes do curso. Eu queria que você falasse desse curso. Qual que é o curso que está aí para começar no próximo mês? Legal. Então, como que aquele gurizinho lá do interior, envergonhado, tímido, hoje é um instrutor de comunicação e oratória? É um longo caminho. Quando eu me formei na faculdade de economia, eu já estava trabalhando numa empresa na área financeira. Começaram a surgir oportunidades de liderança, cargos de gestão, gerência. Eu tinha conhecimento técnico, formado em economia, mas eu não tinha habilidade de comunicação. Eu não conseguia reunir uma equipe, passar uma instrução. Eu não conseguia fazer uma reunião de negócios com clientes. Eu jamais conseguiria fazer uma palestra externa para clientes porque eu não sabia me comunicar. Então eu pensei, eu preciso resolver isso. 80% das pessoas não resolvem, ficam com esse problema para sempre e sofrem. Eu enfrentei. Comecei a fazer cursos de oratória, desinibição, tudo que é curso eu ia fazer, enfrentei. Me dediquei tanto, Larissa, me apaixonei. E quando eu vi, eu já estava dando aula de oratória. Que loucura. Inicialmente de forma voluntária nas escolas públicas. As professoras me convidavam e eu ia lá. Comecei a aperfeiçoar essas aulas. Aí fui convidado por uma escola profissionalizante. Profissionalizamos o curso, que era uma demanda já no mercado. E já estamos há 3 anos nisso. Cada vez me apaixono mais. Comecei a dar aulas lá em Soledade. Aí uma aluna que fez o curso em Soledade, que ela mora em Espumoso, disse, professor, eu tenho que levar esse curso seu para Espumoso lá. Vamos lá, montamos uma turma, já vamos para a 4ª turma. Que loucura. Aí um aluno que fez aula em Espumoso, mora em Alto Alegre, professor, tem que levar esse curso para a minha cidade. Daí foi? Já fomos para Alto Alegre. Abrimos turma em Passo Fundo, abrimos em Ibirapuitã. E a gente nota que realmente as pessoas querem, elas precisam. E hoje, para mim, isso é um propósito, Larissa. Sabe quando você se realiza na profissão? Quando tu faz o que tu gosta. É, porque eu resolvi uma dor minha, era uma dor muito forte, a timidez, o medo de falar em público, eu resolvi isso. E hoje eu me realizo ajudando as pessoas a superar a timidez. Isso, para mim, realmente é gostoso. Tu vê aquela pessoa que chega timidazinha, e ao final do curso ela sai confiante, falando com as pessoas, cumprimentando gente realizada. Isso, para mim, é muito realizador. É uma paixão. Agora, puxando pela tua memória, tem algum caso, algum aluno assim que a pessoa chegou e pensou, misericórdia, será que eu vou dar conta? E no fim deu certo ou não deu, de repente? Já tive alguns alunos, sim, que foram realmente grandes desafios. Principalmente adolescentes. Eu já tive um caso em que a mãe matriculou o filho de 15 anos, um adolescente, ok, vai fazer o curso de oratória. No dia do curso ele disse, mãe, eu não vou. Por quê, filho? Não, eu tenho medo, eu vou ter que ir lá, vou ter que falar e eu não quero, eu não vou. Gente. A mãe, não, mas eu já te inscrevi, já está matriculado, é concreto. Não, não vou. Então eu te levo. Então a mãe foi lá. Tá, então vai comigo. A mãe levou o filho para a aula. Sentou ali do ladinho dele, na cadeira ao lado. E ao final da primeira aula, a mãe viu que o filho já começou uma certa evolução. Ele era muito tímido. E a mãe gostou tanto do método que ela disse, professor, eu vim para trazer o meu filho. E agora que ele viu como que é, ele já se sentiu à vontade, ele vai ficar... eu vou ficar também, eu vou fazer o curso. Então isso é realizador. E o curso são 7 noites, uma noite por semana, das 7 às 10 da noite. Ao final do curso, na outra semana, a mãe me mandou uma mensagem. Betinho, eu estou emocionada, realizada, estou vindo da escola do meu filho agora. Pela primeira vez, ele apresentou um trabalho lá, ele foi muito bem, todo mundo elogiou. Arrepiei. Eu estou realizada como mãe, estou te agradecendo de coração. Que bonitinho. Aquilo foi realizador para mim. Então, ali, o propósito está se cumprindo. Então, realmente, tem casos assim, mas a gente vê que a pessoa se supera. E claro, Larissa... Basta esforço próprio também, né? Mas eu tenho que ter muito cuidado em como iniciar, como incluir esse aluno na turma, porque ele não pode levar um choque, ele tem que se sentir bem.
passo a passo, ir se enturmando, e dali a pouco ele começa a criar confiança. Então, eu tenho muito cuidado nisso. Cada pessoa, para mim, é especial, é um ser humano, merece o meu respeito, o meu carinho, e eu vejo a cada aula essa evolução. O aluno começa a vencer isso. Perfeito. Você podia dar mais informações do curso, idade Claro. mínima, valores, de repente, dia que vai sair? Ok. Aqui em Passo Fundo, então, nós vamos realizar o curso aqui no novo Superpolo da Uninter. Maravilhoso. Maravilhoso, um lugar sensacional. Nossa, quem não conheceu está convidado, venha conhecer. As pessoas aqui nos recebem muito bem. Dá pra vir visitar ainda ir na praça na frente do Hospital da Cidade tomar um chimarrão. Ó. Exatamente, né? É Ou fácil, aqui com a gente. fácil de Fica o estacionar convite. aqui na região. Vem aqui na Start Web, é muito bom. Então, o curso vai ter início no dia 12 de março, uma quarta-feira à noite, das 7 às 10 da noite. Então, serão 7 quartas-feiras, sempre aqui na Uninter. As inscrições já estão abertas, os alunos podem se inscrever. Pode ir lá no meu Instagram, @edsonbetim, @edson, Betim, B de bola, e 2 T's de terra, e M de mãe no final, @edsonbetim. Tem lá as informações, tem lá o link para fazer a inscrição. E o valor, o investimento, eu sempre digo, isso não é gasto. Investimento. É investimento. Porque a Porque comunicação vai ter retorno imediato praticamente, né? é imediato e para sempre. Pra É sempre. eterno. A comunicação mudou completamente a minha vida. É um Edson Betim antes, um Edson depois que desenvolveu a comunicação. Portas se abrem, você cria oportunidades, você cria coragem e vai atrás. O mundo te enxerga e a vida muda completamente. Então, por isso é investimento. O investimento nesse curso, repito, 7 noites, que vai transformar a tua vida. Hoje ele é à vista R$ 1.400, ou a pessoa pode parcelar isso em até 10 vezes. Aí o valor sobe para 1.800 parcelado. Mas eu tenho certeza absoluta. E eu Vale a pena. sempre peço um feedback para todos os meus alunos. E todos, 100% dizem, professor, valeu cada centavo. É um investimento para a vida toda. Esse curso mudou a minha vida, a minha família, das pessoas que vivem ao meu redor. Então, vale a pena, estão todos convidados. Inscrevam-se, venham conhecer o novo Superpolo da Uninter, a Start Web. Vocês serão muito bem-vindos aqui e vão gostar com certeza. E quantas pessoas são na turma? A turma ela não pode ser muito grande, porque eu primo muito pela qualidade. As pessoas têm que gostar. Então, a turma, o máximo que nós definimos aqui na Uninter são de 20 alunos. Então, são vagas limitadas. Por isso, é bom as pessoas já garantirem a sua vaga. No máximo 20 alunos, a turma. E, com certeza, quem participa vai sair daqui realizado, muito mais confiante. E se não conseguir agora, vai ter uma próxima ainda, né? Com certeza, o curso é uma sequência. Nós firmamos agora a parceria com a Uninter. Aliás, gratidão ao Altamir, que é o gestor aqui do Superpolo, a todos vocês que me receberam tão bem. Que bacana. O Fernando Andreola, que é um amigão e que fez essa ponte entre eu e a Uninter. Agradeço de coração ao Fernando Andreola, que é um influenciador, um amigão que eu tenho. Enfim, me receberam muito bem aqui, já me sinto parte da casa, Amém. já me sinto parte da equipe e o curso com certeza vai ter longa duração, vai ter vida longa aqui em Passo Fundo na Uninter. Tá certo, a Uninter sempre busca o melhor para os seus alunos, então vocês já sabem, né? O curso vale a pena e vamos fazer. Se não conseguirem agora, mais pra frente é só seguir o Edson Betim então, no Instagram, que ele vai divulgar ali quando tiver novos cursos também, né? Com certeza. Mas a comunicação, a habilidade de comunicação é tão importante que quanto mais cedo você resolver isso, melhor para a tua vida. Amém. Eu vejo pelo meu caso. Nossa, o que eu sofri na minha adolescência, na juventude, na faculdade, por ser tímido, por ser envergonhado. Se eu tivesse tido a oportunidade de fazer um curso desses lá na minha adolescência, nossa, minha vida tinha sido muito melhor. A minha vida profissional teria progredido muito mais rapidamente. Nunca é tarde. Você fez uma pergunta antes. Qual é a idade? Dos 15
a idade indeterminada. Porque eu já tive alunos de 15 anos e já tive uma aluna de 81 anos. Nossa, sim. Que fofa! Uma senhora lá de Espumoso, de 81 anos, uma queridona. E eu sempre pergunto aos alunos, por que vocês resolveram estar aqui? E ela disse, professor, era um sonho meu. Fazer um curso de oratória, aprender a falar em público era um sonho, mas eu moro no interior, fui deixando, não tinha oportunidade, e agora eu resolvi me dar esse direito. Eu estou realizando um sonho aos 81 anos de idade. Nossa, aquilo foi sensacional. Penso que teria mudado se tivesse conseguido fazer antes, né? Exatamente. Mas que bom que ela realizou. Né? Fez a conquista. Porque, na verdade, eu vejo assim, a idade está aqui na cabeça da pessoa, na mente. Hoje, infelizmente, nós vemos jovens com mentalidade velha, se entregando, reclamões, ranzinzas. Não, pera. E eu vejo pessoas já com uma idade elevada, mas com aquela mentalidade sensacional de não parar, de querer evoluir, de conhecer gente, de se comunicar. Então, não tem idade. Até nesse ponto, a gente falou da comunicação do agro, a gente falou da comunicação nas escolas e nos relacionamentos. Como é que ajuda a oratória? Exato. O relacionamento, como eu disse, lá em casa. Hoje, infelizmente, a comunicação em muitos lares, muitas casas não é boa. As pessoas estão um para cada lado, cada um no seu celular, um no quarto, outro na sala. A comunicação não flui. E se a comunicação em casa não é boa, a nossa vida lá fora, no trabalho, na rua, geralmente não é feliz. Então, nós tratamos isso no curso, a comunicação lá em casa também. Aquele afeto, aquele abraço, aquele carinho começa no familiar. E, inclusive, eu, lá na minha adolescência, na juventude, sofri nos relacionamentos por isso. Como eu era muito tímido, quando eu ia nos bailes, eu era aquele rapazinho que ficava lá no canto. Louco para dançar. Louco para dançar, olhava para uma moça, baixava a cabeça, vergonha, não ia tirar para dançar. Poxa, olha quantas oportunidades, quantos amigos eu deixei de fazer, relacionamentos novos, por causa da vergonha. Podia ser mais feliz, conhecer mais gente, conviver com mais pessoas. Até para isso serve a oratória, sabe? Então, eu sofri por isso e não quero que as pessoas sofram. Enfim, a comunicação oratória ela é usada no dia a dia, em casa, no trabalho, na rua, na faculdade, na escola. Tudo ela facilita. Um detalhe. Você falou antes das redes sociais. Hoje ninguém mais vive sem o celular. Isso. Mas, hoje, principalmente os adolescentes e jovens, adultos também, eles são amicíssimos do celular. Tô o dia todo com ele. Mas aí quando a gente pede, grava um vídeo aí e posta na tua rede social. 80% bloqueiam. Por quê? Porque as pessoas querem gravar um vídeo perfeito. Quando ficar bom o meu vídeo, eu posto. Gaguejei. Só que daí a pessoa grava um vídeo, mas não ficou bom, deleta. Não ficou bom, apaga, deleta. Não vai ter a perfeição. Eu já ouvi grandes influenciadores, hoje que tem milhões de seguidores, dizendo, se eu pegar o primeiro vídeo que eu postei, nossa, era uma porcaria. Eu penso mesmo. Mas se eu não tivesse postado aquele primeiro, não e depois o melhorado. segundo, o terceiro, hoje eu não estaria me comunicando tão bem. Então, nós temos uma frase que diz o seguinte, antes feito do que perfeito. Antes feito do que perfeito. Você não vai conseguir a perfeição. Então, faz. Faz o primeiro, não ficou bom, você se assiste. Realmente, eu tenho que mudar? Eu posso melhorar aqui. Mas, geralmente, quando a pessoa se assiste, ela vai ver assim, eu não sou tão ruim, não. Eu sou bom, posso melhorar aqui, posso melhorar nisso. No segundo já melhora um pouco mais, no terceiro mais, cria confiança e quando vê, vira uma rotina postar vídeos. E hoje, no mundo atual, muitos profissionais precisam disso, a maioria. Profissionais liberais precisam se comunicar bem nas redes sociais através de vídeos, as empresas precisam disso, então as pessoas têm que vencer essa barreira. Então, no curso de oratória, primeiro ela cria confiança de falar em público e depois ela começa a vencer o medo também de gravar e postar vídeos. Isso é fundamental. Muda, então, o dia a dia da pessoa. Que nem você comentava antes a questão, o medo de rirem de mim.
Antes era algo mais pessoal, né? Hoje em dia na internet. Às vezes tu fala uma palavra errada, um termo errado, que nem antes eu errei o gás, que eu falei gás ozônio, mas na verdade é metano, por exemplo. Isso pode gerar alguém vir, nossa, mas a guria não sabe nem qual que é o gás que a vaca emite, por exemplo. Vai gerar um desconforto, um hater, a pessoa vai ler aquele comentário, vai se sentir mal. Como que a pessoa consegue levar isso nesses relacionamentos, assim, sem que isso te afete de algo negativamente? Tu leva numa brincadeira ou tu leva como um aprendizado? Principalmente os jovens e adolescentes, às vezes, tem vergonha de chegar em alguém e fazer um amigo. Porque eu falei com ela, ela foi seca comigo. Ela me respondeu, mas depois nem olhou na minha cara. Como agindo nesses momentos? Leva como aprendizado. Tem pessoas que quando cometem um erro, falou algo errado na escola, nunca mais vou falar, fica aquele trauma. Não, falou, errou, na próxima corrige, não comete o mesmo erro, daí é burrice. Corrige e vai para a segunda vez. Toma como um aprendizado aquilo. Mas se a pessoa não fizer a primeira vez e não errar, ela não vai aprender nunca. Então a vida é feita de testes, de tentativas. Eu tento, acerto, tento aqui, erro, corrijo, vou de novo. Então é de tentativas. Eu digo sempre que a comunicação, a oratória, falar em público, é como andar de bicicleta. Você sabe andar de bicicleta, Larissa? Antes de aprender a andar de bicicleta, com certeza foi lá na tua infância ainda? Antes de aprender a andar de bicicleta, se eu te desse um livro, um manual, como andar de bicicleta. Eu não ia ler. Vamos supor que você pegasse esse livro, lesse todo ele, mas não fosse lá na rua, alguém te segurasse na bicicleta, você pedala, caiu. Levanta, vai de novo, pedala, caiu. Dali a pouco, na terceira, quarta vez, você sai andando, acha que tem alguém segurando a bicicleta e não tem mais. Você conseguiu. Então, assim é a vida, assim é a comunicação. Vai errar na primeira? Vai. Na segunda também? Vai. Mas aí você aprende como não fazer. E vai melhorando, criando confiança. Então, é como andar de bicicleta. A primeira vez vai cair, vai se machucar, cura aquela machucadora, aprende. Isso, cura o ralado. E vai, segue em frente. Aí você cria confiança. Assim é a vida. Tem pessoas que nunca tentam, não erram, mas não aprendem, não evoluem. Ficam eternamente com aquele medo, aquele trauma. Mas eu tentei uma vez, não deu, não vou mais fazer. Não é bem assim. Às vezes não vai dar na primeira, na segunda e na terceira, mas uma hora vai dar certo. E geralmente aquelas pessoas que te criticam, você cometeu um erro aí. Aquela pessoa que te criticou, ela tem uma vontade enorme de estar no teu lugar, fazer o que tu está fazendo, mas não tem coragem. Então ela prefere te criticar, porque ela não tem coragem, mas ela gostaria de estar no teu lugar. Que loucura, Geralmente é assim. Às vezes que nem eu brinco com a Andréia, é só inveja, não vamos dar bola. Então assim, as pessoas têm que superar isso. E só lembrei agora nós falamos de traumas de infância. Tive um aluno que fez o curso comigo lá em Ibirapuitã, e durante a aula ele disse, professor, agora que eu entendi por que eu tinha tanto medo de falar em público. Por quê? Ele disse, eu lembrei que quando eu era criança na escola, eu era daquele que ficava conversando com o colega do lado, atrapalhando a aula, mas não ia lá na frente apresentar, tinha medo. Um dia a professora me pegou conversando com o colega e disse, castigo, tu tá de castigo. Sabe qual é o castigo? Vem aqui na frente apresentar um trabalho. Então, na cabeça daquela criança, falar em público, castigo. E ele cresceu com isso, virou adulto. Falar em público é um castigo, é uma coisa ruim. Lá no curso ele se deu conta, ele conseguiu fazer esse desbloqueio e melhorar a comunicação. Então, muitas vezes são pequenos acontecimentos lá na infância que te bloqueiam para a vida toda. E se você não resolver isso, vai te atrapalhar para sempre. Eu tive esse bloqueio com a mesma professora de antes em textos emocionais. Que uma vez ela pediu pra gente escrever um texto, como que uma mãe de guerra se sentiria recebendo a carta de que seu filho morreu na guerra. E eu escrevi com as minhas próprias palavras, só que eu fiquei muito nervosa na hora de ler, então eu gaguejei bastante. Terminei de ler ela, de onde é que tu copiou isso aí? Porque ficou muito legal, porque eu sempre tive talento de escrever. Só que ela disse que eu copiei porque eu gaguejei na hora de falar. Então, dali pra frente eu comecei a ter, de tanto que eu trabalho hoje com crônica jornalística para reportagem, eu tenho um pouco de dificuldade com as palavras
na emotividade por conta disso. Mas Claro. será que não parece que sou eu que estou escrevendo? Uhum. Fica esse negócio que é o trauma infantil. Ou Eu tinha seja, notado isso. exato. Ao invés de te elogiar pelo que você fez bem e vamos corrigir aqui a parte de comunicação, ela te bloqueou. Me bloqueou na minha dicção. Que Sem foi o maldade, problema. com certeza, sem maldade Não nenhuma, sei, um tenho erro. minhas dúvidas. Alguns professores têm umas dúvidas. Mas, em compensação, outros mais pra frente afloraram de novo essa minha parte de escrita. Então, foi um probleminha. Por isso que eu digo assim, nós estamos aqui nesse mundo para ajudar e não para criticar. Tanto é que nas aulas de oratória eu uso muito o feedback. Um aluno dá o feedback para o outro e nesse feedback eu sempre lembro eles que as pessoas usam muito o termo crítica construtiva. Posso te fazer uma crítica construtiva? Eu acho tão pesado o termo crítica. Ah, mas é construtiva. Mas é uma crítica. Então eu digo assim, vamos trocar o crítica construtiva por posso te dar uma sugestão de melhoria? Mudou, né? Uma dica? Posso te dar uma dizer dica, uma coisa? sugestão? Muda tudo na comunicação. Então, às vezes é só isso. É o jeito de falar, o termo que muda a comunicação completamente. Às vezes até tem aquele negócio, eu quero só te dar uma dica. Daí a pessoa fala, tu fala, não, beleza. E a pessoa fica insistindo naquilo, porque tu tem que dizer, sim, você está certa, eu vou mudar. Não, a pessoa não é obrigada a mudar com o que tu diz. Exato. Mas você dizendo e respeitando a opinião, depois a pessoa vai ficar martelando aquilo. Mas olha, Isso. bem que aquilo que a pessoa disse às vezes faz sentido. Claro. Então, às vezes, a gente não precisa forçar a pessoa a nos ouvir, que nem aquele negócio que tu falou, tem que aprender a ouvir e aprender a falar, né? Isso. Tanto é que nas aulas o aluno, quando ele vai dar feedback para o colega, ele pergunta, você aceita o meu feedback? Você quer a minha sugestão? Se ela disser que sim, sim. Ela dá o feedback, a sugestão. Depois a pessoa vai pensar sobre isso e vai ver... Será que é? Será que Ou não ela é? descarta ou deleta, ou, opa, tem razão, Faz sentido. eu posso melhorar, faz sentido. E tem umas críticas construtivas, às vezes, que só leva a gente pra baixo, né? Tem que prestar muita atenção quem que tá falando, né? Exatamente. Cuidado com quem você ouve, quem você lê, com quem você anda. Cuidado com as influências, porque tem pessoas que às vezes estão ao teu lado, convivem contigo, elas querem que você vá bem, mas não melhor do que elas. Exatamente. Agora, a pessoa que te ama mesmo, que te gosta de coração, essa quer te ver crescer, quer te ver evoluir. Essa vale a pena ouvir. Perfeito. Essa Aí, vale ó. a pena. É só saber identificar quem que é bom pra Isso. você e quem que não é. Quem E que não- fala coisas positivas que te levam pra frente e eu não. E nós sabemos quem gosta da A gente, gente né? sabe. Só Lá no pelo fundo olhar, nós né? sabemos. Só pela Exatamente. energia, às vezes. A pessoa chega, já fica uma energia pesada, um aperto no coração, tu já sabe. Isso. E aí, você falou no olhar. Nós conhecemos muitas pessoas pelo olhar. Porém, tem pessoas que são tímidas. Sim. Acontece comigo em um supermercado, em uma loja, um banco. Você chega lá, exemplo do supermercado. Tem pessoas que te atendem super bem, mas tem aquele que tu chegou no caixa, a pessoa pega a mercadoria, não te dá bom dia, não te dá um sorriso, passa a mercadoria, não agradece. A única pergunta é débito ou crédito? Dinheiro. E você se sente uma mercadoria. Só falta te colocar dentro da sacola também, porque a pessoa não te deu um olhar, não te deu um sorriso, não te cumprimentou. E às vezes essa pessoa ela passa por prepotente, mas ela pode ser tímida. Pode ser A pessoa tem vergonha de olhar nos olhos dos outros, de cumprimentar. Então isso nós tratamos muito no curso. Que bacana. Se você é tímido e não resolve isso, vai passar por prepotente. Você pode ser alguém mais chato, ou tipo, ela tá se achando, mas na verdade ela só Isso. não sabe se expor. E essa pessoa começa a perder espaço no mercado de trabalho, no dia a dia com as pessoas. Ela passa por prepotente, mas ela é tímida. Que legal. E a hora que ela resolve isso, ela enfrenta a timidez, começa a se comunicar melhor, as pessoas começam a gostar mais, as empresas começam a valorizar ela, começam a dar promoção profissional, a pessoa se torna mais feliz, se realiza mais e ganha mais dinheiro também. Aí, ó, tá vendo? Ó, quem quiser aí resolver suas questões, só fazer o curso aí com o Edson Betim, seguir aí no Instagram pra ter mais informações. Ou, de repente, ligar aqui na Uninter, mandar um WhatsApp aqui pra rádio no 54981436501. E a turma tá logo aí em março pra começar, pra gente ter aí grandes expectativas, né? Com certeza. Eu tenho absoluta convicção de que
A pessoa, quando ela participa da primeira aula, ela já sai muito feliz e querendo coisa voltar. Esse feedback eu tenho dos alunos sempre. Professor, quando que é a próxima aula? Que bom. E ao final do curso, já está no final. Já. Então esse é Que o bom. melhor feedback que eu tenho. Nós não somos perfeitos, estamos aprendendo sempre. A cada aula, a cada turma eu estou evoluindo, construindo melhor o curso, mas graças ao feedback dos alunos e essa paixão minha pela comunicação que eu me realizo, isso tem dado um ótimo resultado. Coisa boa, então. Obrigada, Edson Betim. Ele que faz aí comunicação e oratória e desinibição de qualquer comunicação, em qualquer relacionamento, seja agro, seja vida real, urbano, você consegue em casa, com o namorado, na vida, no trabalho, vai ajudar. Exato. Não sou eu. É a própria pessoa que faz Que por vai ela, através do meu auxílio, Só dá das aquele técnicas. gatilho, né? Ela tem que querer, tem que ter vontade, se dedicar, treinar, Que vai dar certo. que vai dar certo. Aí, A coisa pessoa boa. querendo, botando o coração, vontade, disciplina, treinamento, prática, dá certo. Perfeito, então. Obrigada pela sua presença, viu, Edson? Obrigado a você, Larissa. Obrigado a toda a equipe aqui da Start Web, a toda a equipe do Super Polo da Uninter. É muito bom estar com vocês, fazer parte dessa equipe maravilhosa. Um abração a todos vocês. Abraço, então, mais uma vez encerrando o Agro na Start em oferecimento da Uninter, Centro Universitário Polo Passo Fundo. Faça sua graduação ou pós-graduação. Entre em contato pelo WhatsApp 54 981088607 ou visite o Polo aqui, né, na rua Saldanha Marinho 276 Centro, esquina com a Uruguai, pertinho do Hospital da Cidade. E também em oferecimento a batatas Crack, os mais diversos sabores de batatas, palha e chips, produzidos em Ibiraiaras, Rio Grande do Sul, aqui em solo gaúcho. E com a crocância perfeita para combinar com qualquer prato, batatas Crack. Para apaixonados por batata, acompanhe no Insta, @curtocrack. E não esqueça que a nossa entrevista então vai ficar salva nas nossas redes sociais. Se inscreve lá na Start Web Oficial no Instagram, no YouTube, que essa entrevista logo logo vai estar por lá. Obrigada, tchau, tchau!